Olá, eu sou o professor Tiago Rodrigues Pereira e vou aqui falar sobre um assunto que é, na verdade, uma das perguntas mais comuns que eu recebo quando eu abro minha caixa de pergunta no Instagram, ou recebo às vezes por e-mail, de alunos, de possíveis alunos, futuros alunos, que é justamente como iniciar um estudo na filosofia. E essa pergunta tem uma importância, sem dúvida nenhuma, né? Nós vivemos hoje no Brasil uma fase que eu diria que é uma fase até preocupante em determinado. Na verdade, bastante preocupante, que é uma fase em que tudo precisa ser facilitado. Tudo tem que ser mastigado, tudo tem que ser muito simples. Senão as pessoas não querem, senão as pessoas desistem. Bem, a primeira coisa que eu falo é: filosofia não é algo simples. Então, não acredite em quem te falar que filosofia é algo simples. Não é. É claro, existe sempre uma forma de você conseguir didaticamente, pedagogicamente, explicar filosofia, mostrar filosofia, fazendo com que a pessoa não decore e sim entenda a filosofia. De uma maneira mais lúdica, de uma maneira mais gostosa, de uma maneira mais tranquila, sem dúvida nenhuma. Agora, eu nunca diria para você que filosofia é algo simples, porque não é. Filosofia é algo bastante complexo, mas que, eu sempre falo, depois de mais de 15 anos como professor, eu já, claro, adquiri uma didática que me permite ajudar e fazer um estudo não só palatável, né, não só que a pessoa entenda, mas principalmente que seja algo agradável. Bem, então, como que se deve iniciar o estudo da filosofia? Eu acho que não dá para fugir muito do que eu vou dizer aqui, pelo menos no meu entendimento, que é o seguinte: devemos estudar filosofia começando, e aí pode parecer óbvio, né, mas o óbvio precisa ser dito, começando pelo início, ou seja, como começou a filosofia, entender historicamente a origem da filosofia, como ela se desenvolveu, o porquê que ela se desenvolveu, aonde ela se desenvolveu, como é que foi essa passagem do pensamento mítico para o logos, né? o discurso racional, a busca por explicações racionais para os fenômenos físicos, como nasceu a filosofia efetivamente na Grande Grécia, que abrange o que hoje é a Grécia, e um pouco também da Turquia, que se chamava, era comumente chamada de Ásia Menor. Então, por exemplo, Tales, Pitágoras era daquelas regiões, daquela região. Então, iniciar a filosofia, para mim, é iniciar pelos gregos. Primeiro, procurando entender como nasceu efetivamente a filosofia, toda a sua origem, toda a sua passagem histórica, e depois começar efetivamente pelos filósofos pré-socráticos. Claro, tendo início por Tales de Mileto, né? Segundo Aristóteles, o primeiro filósofo efetivamente. Então, infelizmente, muito do que nós lemos hoje dos filósofos pré-socráticos não é o discurso original, no sentido do trabalho original do filósofo, porque, infelizmente, muito se perdeu. Então, muito do que nós sabemos hoje são comentários de historiadores, biógrafos e outros filósofos sobre esses filósofos. Mas é o que temos para hoje. Então, se inicia, ou deve-se iniciar o estudo da filosofia pelos filósofos pré-socráticos. E aí passando por Tales de Mileto, Pitágoras, Anaságoras, Anaxímenes, Empédocles, e claro, dois que são talvez os mais importantes, Heráclito, Parmênides, e toda a discussão entre mobilistas e eleatas, né, discutindo se existe ou não existe movimento, se o movimento ele é aparente ou realmente o movimento existe. E essa discussão vai ser essencial depois para o pensamento de Platão, de Sócrates, justamente para discutir essa questão. E, portanto, depois de iniciar pelo início, né, como surgiu a filosofia, depois caminhar para os pré-socráticos, obviamente se manter nos gregos, entendendo Sócrates. Né? E depois de entender Sócrates, que nada escreveu, então tudo que nós sabemos de Sócrates devemos principalmente a Platão, um pouquinho de Xenofontes e bem ou mal Aristófanes, que escreve alguma coisa, mas principalmente Platão. Então, ler Platão e depois ler Aristóteles. Começar pelos gregos, esse, sem dúvida nenhuma, é o grande caminho. E, portanto, eu sempre também gosto de indicar uma metodologia. Eu acho que é muito importante começarmos
por um livro, ou no caso por um curso, que fale da história da filosofia propriamente dita, e a partir desse conhecimento da história da filosofia, aí sim, buscar os escritos, né, nesse caso dos gregos, falando de Platão e Sócrates, os diálogos dos pré-socráticos, os fragmentos que chegaram até nós. De Platão e Sócrates, portanto, os diálogos, e de Aristóteles, o corpus aristotélico, né, a obra de Aristóteles. E a partir disso você vai conseguir começar a entender um pouco melhor. Portanto, entendendo historicamente como a filosofia se desenvolveu. Primeiramente com o pensamento de Sócrates, né, no caso, já ultrapassando os pré-socráticos. Portanto, entendendo o pensamento de Sócrates, que podemos chamar, né, depois de uma fase inicial de Platão, depois de um Platão maduro e depois de um Platão mais velho. E aí poder entender depois Aristóteles. Perceber, por exemplo, como que Platão, primeiro, a filosofia platônica era muito parecida com a socrática, e depois Platão vai paulatinamente criando efetivamente um pensamento próprio, e depois Aristóteles, entendendo como Aristóteles foi discípulo de Platão, como Aristóteles, depois que Platão morre, vai se separar da academia de Platão, vai depois fundar, anos depois, o Liceu, a sua escola filosófica, a escola peripatética, e como ele vai também se separar, digamos assim, né? Ele vai se dissociar do pensamento platônico e criar um pensamento absolutamente inovador. Muitos consideram Aristóteles o pai da ciência, como nós conhecemos hoje. Então, começar filosofia não tem jeito, é começar pelos gregos. E eu posso dizer que eu tive a honra, um prazer incrível, que foi ter conhecido Atenas. E olha, posso dizer que foi uma viagem inesquecível. Eu brinco que Atenas é a Disneylândia do filósofo. E é incrível, chega a arrepiar saber que eu estava a caminhar por onde caminhou Platão, Sócrates, Aristóteles, passar por onde Sócrates esteve preso, se lembrar dos diálogos de Platão, de como acontecia, como era a vida na época, né, de Sócrates e dos gregos. Portanto, é muito bacana. Então, mergulhar na filosofia grega é mergulhar no berço da filosofia, é mergulhar na sua origem. Isso é muito importante porque muito do que vai se escrever depois se escreve justamente com base nos gregos. Muito do que se escreve, ou quase tudo, se escreve com base nos gregos. A filosofia tradicional vai toda nessa linha. E, na verdade, até uma filosofia que vai discordar dessa linha tradicional vai encontrar, por exemplo, em Nietzsche, uma influência de Heráclito, né, discordando do pensamento de Parmênides. Portanto, entender os gregos é simplesmente essencial. Sem entender os gregos, dificilmente você vai conseguir entender a filosofia. Né? Eu tenho a honra de estar aqui com os três atrás de mim, né, Sócrates, Platão e Aristóteles, né, o famoso trio parada dura dos gregos. Portanto, vai por mim. Se você quer se iniciar no estudo da filosofia, siga esse caminho. Entenda a origem da filosofia, como ela começa. Entenda depois como os filósofos pré-socráticos foram desenvolvendo seu pensamento, a busca pelo arquê, né, o elemento primordial, a busca por explicações racionais. Depois Parmênides e Heráclito, a discussão sobre se o movimento era real ou aparente. Depois Sócrates inovando, trazendo discussões políticas, éticas, estéticas, ontológicas, epistemológicas, né, para a filosofia. Depois Platão, seu discípulo, se tornando um dos maiores de todos os tempos. Depois Aristóteles, também discípulo de Platão, se tornando também um filósofo dos maiores de todos os tempos. No meu entendimento, esse é o caminho. Vai pelos gregos, pega na mão dos gregos, ou nas mãos dos gregos, e siga esse caminho, porque eu tenho certeza você estará em excelente companhia. Portanto, filosofar, pensar filosofia, é pensar, sem dúvida nenhuma, filosofia grega. Muito obrigado.